Olá, seja muito bem-vindo ao podcast Consciência na Prática. Este é um espaço onde a consciência deixa de ser apenas um conceito e se transforma em escolhas, resultados e transformação na vida real. Agora eu quero te fazer uma pergunta. Você acredita que um cavalo pode revelar muito mais sobre você do que qualquer conversa? Ele pode mostrar sem julgamentos onde você está presente, onde está tentando controlar tudo e quais possibilidades ainda não escolheu? Se essa ideia desperta a sua curiosidade, prepare-se, porque o episódio de hoje pode transformar completamente a forma como você percebe a consciência, a presença e até a relação que você tem consigo mesmo. E para explorar esse tema tão fascinante, eu trouxe uma convidada muito especial que vive essa consciência na prática e inspira milhares de pessoas a fazerem escolhas mais leves e autênticas. Olha só, ela é facilitadora, certificada de Access Conscious CF, atua há mais de 8 anos com as ferramentas de consciência e já contribuiu para a transformação da vida de mais de 2.000 pessoas. Ela facilita classe de barras de Axis, processos corporais, facelift energético e também a poderosa classe O Fundamento, incluindo uma experiência única realizada com a conexão com os cavalos. Além disso, gente, ela facilita curso em diversas cidades do Brasil e também já levou essas ferramentas para a Europa, expandindo a consciência para as pessoas ao redor do mundo. No episódio de hoje, nós vamos descobrir o que os cavalos podem nos ensinar sobre consciência, liderança, confiança e liberdade. E por isso, eu convido, apresento para vocês Heloísa Pinatti. Seja muito bem-vinda, Elo! Oi, que apresentação linda! Um prazer estar aqui com você nessa reestreia do seu podcast, né? Que fiquei sabendo Isso, de um retorno. Muito obrigada, estou muito honrada aqui gratidão. em trazer um pouquinho do meu conhecimento e da minha relação aí com os cavalos também. Que lindo. Ótimo. Eu estou fazendo para todo mundo a mesma pergunta, o pessoal fica esperando, né? Uhum. Entender quem é a Heloísa antes de conhecer Axis Conscious, porque parece que é um divisor de águas, né? Sim, é um divisor de águas na vida de todo mundo, né, Alex? Não sei se foi na Com sua, certeza. mas na minha Uhum. também. Bom, gente, eu vim de uma carreira muito corporativa, né? Eu trabalhei durante 17 anos, né, na maior instituição financeira desse Brasil, assim, né? Então, assim, liderei muitas equipes, né? Fiz parte desse setor bancário e as barras apareceram no meio desse processo, porque, assim, como todo bancário, a gente fica um pouco estressado, um pouco com pressão, né? E aí eu fui procurando coisas que pudessem contribuir. Naquele momento, o que me chamou a atenção foi a acupuntura. E durante uma sessão de acupuntura, a minha terapeuta falou: Olha, eu posso fazer uma sessão de barras em você? Eu falei: Barras? O que é isso? E ela falou: Não, uns toques, é como se fosse uma acupuntura na cabeça. Ela falou: Relaxa, deixa eu fazer. Daí eu recebi, e eu fui recebendo e eu vi que fui mudando, sabe? Fui mudando, mudando. Daí ela me chamou para fazer um curso, daqui a pouco eu fiz outro e outro e outro. Quando eu vi, Alexa, eu tinha mais de 20 cursos. E eu falei: Uau. Gente, eu acho que eu tenho que fazer alguma coisa com isso. E o Sim, meu primeiro espaço, assim, que foi de usar as ferramentas, foi realmente junto com a equipe na parte de liderança, né? Então, entendi. funciona, gente. Parece que assim é muito distante, né? Mas não é. Você levou para o corporativo, né? Levei para o corporativo, exatamente. Legal. E como que você fez essa transição de carreira, né? Porque aí você saiu do mercado financeiro e hoje você é uma facilitadora de consciência. Como que foi Sim, esse processo? sim. Ele está sendo ainda, né? Porque assim, na verdade, o que eu fiz? Eu conheci o Axis, acho que por volta de 2017, 2018. E aí eu fui fazendo Uhum. para mim mesmo, como todo mundo começa. Não trabalho na área, eu não quero ser terapeuta. Comecei assim, nesse lugar que acho que é o espaço que todo mundo se inicia, né? E Sim. aí eu tive a vontade de começar a facilitar as classes, junto com essa terapeuta que tinha me apresentado na época. E Uhum. aí eu comecei a expandir. E daí, assim, todo mês eu criava uma classe, daqui a pouco foi aumentando, era todo final de semana. Aí depois começou a vir os convites para eu ir para fora do Brasil ou para fora do estado. E eu falava, nossa, como que eu vou fazer, gente? Trabalho no banco, né?
segunda a sexta, e aí eu fui pegando essas oportunidades. Então, assim, tem gente que me acompanha desde o início no Axis que pensa que eu nunca trabalhei, né? E tem pessoas que pensam que eu fiz a minha transição muito antes, só que ela é Uhum. recente. Fazem 2 anos apenas que eu saí do banco, acredita? Então, assim, Nossa. desde 2018 nas ferramentas e 2019 como facilitadora. Mas a Uhum. transição em si, ela ocorreu faz pouco tempo, eu falo, né? 2 anos, maio de 2024. Então, assim, é muito recente. Sim, Mas eu levava os dois, Alex. Então, assim, acho que é igual você, né? Que tem 2 carreiras aí, né? Então, durante a exatamente. semana era eu dedicada ao banco, às metas, à minha equipe, a todos os problemas. E no final de semana, sábado e domingo, estava eu lá. E à noite também, fazendo o clube do livro, cansada. Assim, eu ficava muito cansada. Só que Imagino. é uma escolha, né? Aí eu falei, Estava gente, na criação. eu tava escolhendo, mas mesmo assim eu tinha medo, sabe? Falei, será que realmente é isso? Será que eu vou conseguir? Porque assim, quando a gente vem de uma carreira CLT, né, que você tem o valor fixo, e era um valor bom, era uma empresa boa com muitos benefícios, eu tinha uma carreira sólida. Então imagina, né? É uma escolha meio assim pesada para você fazer. Será que vai dar Sim. certo? Mas Uhum. assim, eu percebi que quando eu soltei essa estrutura, né, que eu só expandi. Tipo, eu só expandi, entendeu? Com Então, certeza. E dá para ver. Eu estava olhando o seu Instagram agora. Mês que vem você já vai estar na Europa fazendo várias é classes, né? outubro a gente volta. Outubro. Isso, outubro. Mas Incrível. assim, Então, valeu a pena essa transição. valeu a pena, porque assim, hoje eu tenho uma liberdade. Não vou falar para você que a gente trabalha menos, mas assim, eu trabalho inteiramente feliz, porque é o que eu gosto, então não tem horário, sabe? Né? Nós Uhum. estamos aqui num domingo, né, fazendo essa gravação. Então, para mim, é uma felicidade estar aqui. Amanhã eu tenho compromisso, eu tenho atendimento, eu tenho classe, sabe assim? É Sim. prazeroso. Não é Uhum. pesado, porque parece que eu nem estou trabalhando, parece que eu estou me divertindo. Estou me divertindo, né? Então, Que incrível. E aí, o tema do nosso episódio é falar sobre o fundamento, né? E para uhum. quem nunca ouviu falar, o que significa uma classe ou fundamento? Fundamento. Bom, pessoal, o fundamento, ele é uma classe avançada do Axis, que a gente faz depois que nós fizemos a primeira classe de barras de Axis. Essa é a classe inicial, onde você vai aprender os 32 pontos, você vai aprender as principais ferramentas, e depois você tem que avançar, né? Você tem que saber mais. Então, eu falo que o fundamento é quando você realmente recebe a sua varinha mágica, sabe? Que você começa a fazer realmente as mágicas e chama fundamento porque nós vamos trabalhar com a fundação, que é aquilo, sabe, que está mais lá por baixo, impedindo você de fazer suas escolhas, impedindo você de dar o seu salto quântico. Então, são 4 dias onde a gente fica numa imersão, todo mundo junto. E é muito interessante como o universo ele se movimenta, porque os assuntos, Alex, é tudo bem parecido, sabe? Todo mundo vai basicamente com as mesmas questões nessas imersões. E Uhum. aí você aprende muitas ferramentas, muito mais do que na classe de barras. Né? Você aprende como você usar os fluxos de energia para você pedir dinheiro, para você facilitar seu dia a dia, para você usar em qualquer situação. Você aprende sobre relacionamento, sobre manipulação, sobre abuso. É muito conteúdo. E também sobre as Legal. entidades, né? Que causa bastante assim, nossa, o que será que Que é mas o isso, né? que é isso? Mas entidades para o Axis também é tudo, né? O nosso Uhum. negócio é uma entidade, nosso carro, nosso corpo. Então, assim, a gente aprende a se comunicar até mesmo com o nosso computador. Exatamente. E aí, quando a gente, né, conversa, quem já está em Access Consciousness, sempre está com um fala para o outro, né? E por que tantas pessoas elas dizem que essa classe muda a forma como você enxerga a sua própria vida? O que acontece? Qual que é essa transformação que acontece nas pessoas? É uma classe muito forte energeticamente, mas tem algo que a gente faz no meio do processo lá que realmente muda tudo, né? A gente não Uhum, pode dar uhum, tanto spoiler, mas assim, a gente faz uma mudança, uma desprogramação na pessoa mesmo para ela poder assumir a vida dela, sabe? Ser realmente líder da sua própria vida. E aí ela está diante das escolhas dela, ela percebe que tudo é escolha, tudo que ela criou, né? Toda a realidade dela é criada através dos pontos de vista. Só que daí agora ela passa a ter um arsenal, eu falo, né? Um arsenal
de ferramentas para poder lidar. Então, o fundamento não é uma classe que acontece durante 4 dias, é uma classe que ela permanece, sabe? E a cada vez que você acessa, por exemplo, eu, antes de me tornar CFs, eu fiz acho que mais de 7, 8 fundamentos. Porque cada hora que você acessa é uma versão de você que está acessando aquilo. Né? Então, são muitos. A gente também trabalha com processos corporais para tirar do seu corpo tudo isso que está impedindo você também, o que você guardou. Então, é uma classe assim, muito especial, uma das classes mais fortes que o Axis tem. E todo mundo que hoje você vê fazendo sucesso passou por essa classe. Inclusive Gary Douglas, inclusive o Dr. Dane, né? Então tem um preço especial. Incrível. E vai ser com os cavalos, que daí, né? É isso que eu queria perguntar. Antes de eu perguntar o fundamento com os cavalos, eu queria entender, até para o pessoal criar essa conexão com você, em que momento da sua vida os cavalos passam a fazer parte da sua jornada? Porque eu sei que você também faz a classe de barras com os cavalos, e agora o fundamento. Como que surgiu isso? Bom, tem muitas pessoas que têm o contato com o cavalo desde criança, né? Eu não tive, assim, não era parte da minha rotina. Acho que o único contato que eu tinha, sabe, lembra, não sei se é da sua época, que apareciam uns fotógrafos, assim, que eles deixavam o jeguinho parecendo uma zebrinha para você tirar foto. Era esse o contato. E, assim, o primeiro contato, eu lembro a primeira vez que eu andei a cavalo foi na Argentina, né, num passeio lá no castelo e tal. E o meu cavalo não andou de jeito nenhum, Alex. Tipo assim, eu tentava, enquanto meu marido estava lá andando e meu cavalo não saía do lugar, eu falei, gente, o que é isso? Nessa época eu não tinha as ferramentas ainda, nada. E eu percebia, tem alguma coisa aqui. Então o cavalo ele traz uma coisa assim, como que você está liderando a sua própria vida, né? Então às vezes as pessoas falam assim, eu tenho medo de cavalo, tá? É um espelho, você tem medo da sua própria potência? De quem é esse medo? É da sua mãe? Então muitas coisas são liberadas na presença dos cavalos. Então, não é um curso com cavalos, né? Que assim, a gente vai pensar, de repente, vai montar no cavalo, vai... Não. A gente vai estar na presença deles. Então, assim, enquanto a gente faz as práticas, eles estão lá, soltos, e existe uma pista, que é uma pista que hoje é usada para fazer as constelações, dentro desse lugar que eu faço. É um campo de constelação mesmo. E aí, quando coloca as marcas lá, os cavalos, eles vão interagindo com a gente. Então, eles se aproximam, eles cheiram, eles lambem, eles ficam, às vezes, em cima do seu próprio plexo solar, sabe? É muito interessante o trabalho. E eles mostram as nossas sombras, né? Mostram aquilo que realmente você está mentindo para você. Então, com o cavalo, não tem como deixar nada assim por baixo, sabe? Nenhuma mentira ela vai vir à tona com a presença do cavalo. Ele tem essa capacidade. Mas voltando, né, ao assunto lá que você falou, como eu fiz esse contato? Sim. Lembra que eu falei que foi na Argentina, né, que eu tive esse contato que não foi legal? Quando eu fui fazer o curso renovar o meu CF na Costa Rica, o Gary Douglas, né, que é o criador do Axis, falou assim: olha, tudo que eu aprendi foi com os cavalos. Eles que me falam tudo, né? Os downloads que eu recebo é tudo vindo do cavalo, porque ele é um cavaleiro, ele gosta muito, tem muitos cavalos, e na Costa Rica, no El Lugar, que é um lugar, né, um resort do Axis, tem muitos cavalos. E a gente faz passeios, sabe? Uns passeios muito legais. Você entra dentro do rio com um cavalo, aí você passa no meio dos bois, assim, é super emocionante. São cavalgadas tipo de 1 hora e meia, e assim, até longas para quem não tem experiência, né? Como eu. E aí ele falou assim, na classe, quando vocês tiverem contato com o cavalo, pede para o cavalo cuidar de você, não você cuidar do cavalo. E eu fiquei com isso na cabeça. Falei, interessante isso, né? E aí eu fui fazer o meu passeio naquela mesma semana no curso, não sabia. E falou, você tem experiência? Eu falei, não tenho experiência. Aí ele colocou eu numa égua mais mansinha, e a gente estava andando tudo, e eu assim, morrendo de medo, sabe assim, nervosa, a gente fica meio dura. Sim. E o cara falou, relaxa. Daí eu toquei na égua e falei assim, olha, você pode cuidar de mim? Porque eu não sei andar a cavalo, eu não tenho essa experiência e eu gostaria que você cuidasse de mim. Eu pedi isso para ela. E aí foi mágico. Aquele momento que eu pedi para ela cuidar de mim, mudou, sabe? Eu fiquei relaxada. E aí eu lembro que ela estava diante do rio, porque a gente passa dentro do rio, né? Tipo assim, vai a água até o pé da égua, assim. Imagina uma pessoa que não sabe. E aí tinha o pessoal que fica junto para ajudar. E eles não tinham chego ainda, e a minha égua estava assim, vamos, sabe? Tipo, eu quero ir. Isso daqui para mim
é tranquilo. Deu, não, Aham. vamos esperar eles chegarem, vamos esperar. E aí teve uma hora que ela falou, não, ela foi. Ela foi andando dentro do rio, eu falei, meu Deus, eu vou cair, morrendo de medo, mas deu tudo certo. Aí no meio do caminho ela meio que tropeçou numa pedra e eu quase caí, né? E aí eu mantive a presença, me mantive calma e a gente não caiu. E aí o treinador falou: olha, você só não caiu porque você estava em calma, porque se você se desesperasse, ela ia te derrubar. Ah, Então veio aí o primeiro ensinamento com o cavalo, né? E aí eu sim. fui fazer uma classe, Alex, que chama Cavalo Consciente, Cavaleiro Consciente, Cavalo Consciente. Uhum. E aí lá eu via que eu ia aprender sobre liderança, sobre confiança, sobre gratidão, sobre presença. Eu falei, gente, que negócio interessante. Daí na época eu falei assim, acho que é até interessante para o banco, liderança, né? Pensei. Aham. Mal sabia eu que realmente eu estava tomando as rédeas, né, da minha vida, assim, né? E o Incrível. cavalo veio e mostrou tanta coisa, sabe, nesse processo tão bonito, assim. E lá nesse curso, que daí lá realmente você tem que montar no cavalo. É um curso do Axis também, mas é diferente do que eu dou, que é na presença, né, dos cavalos. A gente Uhum. tinha que fazer exercício de deitar no cavalo, sem rédeas, andar no pelo, fazer o cavalo seguir você, né? Então, todos esses exercícios que foram me dados, assim, foi um desafio muito grande, né? Porque você não tem, como eu falei para você, eu não tinha contato com o cavalo, e aí eu estava Uhum. tendo um exercício de cavaleiro, né? Fazer o cavalo rodar em volta. Então, mal sabia eu que ele estava espelhando a minha vida. Então, o tempo todo a facilitadora falava: olha só, como que você está olhando para a sua vida? Como que você está olhando em relação a tal coisa? Como que está a sua confiança? Como está o Que seu incrível. poder? E foi muito mágico mesmo, todo esse processo. E aí veio uma aproximação através de uma aluna do Sirius, que é aqui em Limeira, que é um centro equestre, que não lida com os cavalos para montaria, lida só com cavalos de terapia. Eles são terapeutas. Aham. E aí eu estou indo para a terceira edição do Fundamento aqui. É sempre muito lindo, porque o lugar assim é fantástico. É uma vibe muito legal, uma frequência lá em cima, sabe? Uhum. E todas as edições foram sucessos. Essa daqui também vai ser, do dia 13 ao dia 16 de agosto, nós vamos ter, né? E está Uhum. sendo muito gratificante criar com eles. Cada vez eles me ensinam mais sobre presente, porque assim, com o cavalo, você tem que estar presente o tempo todo. Porque se você não estiver Entendi. presente, ele pode pisar em você, ele pode te dar um coice, ele pode te morder. Então você tem que estar presente, entendeu? Então, o primeiro passo ali que ele me ensinou é como eu posso estar presente aqui, sabe, nesse Sim. momento, com o que eu estou fazendo. Liderança, né? Então, assim, com um cavalo, se você não tiver a liderança, ele não vai te obedecer. Interessante. E você falando sobre estar presente, por que que os cavalos são considerados esses seres tão presentes diante dessa experiência que você tem? Sim. Os cavalos, eles têm uma coisa que chama coerência cardíaca, né? Então, assim, a gente só consegue se conectar com o cavalo com o coração. Olha que interessante. Eles Nossa. vibram numa quantidade, eles vibram a mais de 1000 Hz, né? Tipo assim, uma frequência muito alta, e o batimento dele é não sei quantas vezes mais do que o nosso. Então, para a gente entrar, a gente tem que estar em um estado de relaxamento para estar Sim, coerente com aquela batida, entendeu? Para entendi. ele, né, poder se relaxar. Então, quando Uhum. você está nervoso, quando você está estressado, quando você está com medo, ele também fica, porque ele capta tudo. Por isso que ele é um espelho, Com entendeu? uma frequência maior, né? É, exato, uma agitação. Então, Uhum. quando a gente faz o fundamento lá, a gente entra nessa frequência do cavalo e a gente entra nessa zona do cavalo que a gente chama. Então, tem todo um processo que eu faço lá para que a gente entre nessa zona, para que a gente receba, e aí a gente vai com essa energia também depois, sabe? Com essa energia de Uhum. liderança, essa energia de confiança. Sei. É muito legal. Que Por isso que incrível eles isso. são seres tão especiais, né? Sim, exatamente. E os cavalos, eles percebem aquilo que as pessoas não conseguem perceber em si mesmas? Eles vão mostrar. Eles mostram. Eles mostram. Eles mostram no caminho, assim, tipo assim, eles podem te chamar atenção, eles podem te empurrar. Tem várias coisas que aconteceram no fundamento lá. Tipo, a pessoa tá fazendo o processo, ele vem e começa a empurrar, ele quer mostrar alguma coisa para a pessoa. Se o pessoal tá agitado, eles ficam agitados, então a gente tem que entrar, baixar as barreiras.
A gente usa muito o silêncio, o respeito, sabe? Então, é diferente Que com eles. incrível. Na presença deles é diferente. E o que que os cavalos nos mostram sobre autenticidade de ser? Eles têm esse final de semana tá tendo até um curso lá no Sirius que é sobre a escolha do cavalo. Então, assim, o cavalo, se ele não escolhe, você não consegue montar nele. Ele tem uma coisa muito assim da presença, tipo, dele, da escolha. A escolha é muito bem definida por ele. E a gente não faz isso, né, Alex? É Não. muito difícil a gente fazer uma escolha por nós. A gente está sempre escolhendo pelo outro, a gente está sempre adiando. Então, eles nos mostram essa presença total de escolha. Se eles não Uhum. escolherem se conectar com você, eles não vão se conectar. Se eles não escolherem que você monte, você também não vai conseguir, né? Então, eu acho que é fantástico essa lição que eles trazem para nós, assim, de mostrar o que está escondido, né? Essas mentiras, principalmente, e principalmente essa autenticidade dessa força. Então, as pessoas se emocionam muito. A gente tem, lá no Sirius tem uma égua que é da raça Friesen, aquela raça da rainha da Inglaterra, sabe? Sei, Bem sei. grandona, bem alta, bonita. E aí a gente tem um desfile dela que acontece no fundamento, que é muito bonito. E as pessoas se emocionam muito, porque quando ela entra, a Esparta, ela chama. Quando a Esparta entra, ela mostra a potência, que é a potência nossa que está escondida. Entendi. Entendeu? Então, assim, as pessoas se emocionam muito, choram muito, porque elas conseguem reconhecer aquela, sabe aquela presença? Eu cheguei. O cavalo Uhum. é assim, né? Eu cheguei, eu tenho uma presença, Sim. assim, gigante. Eu só vi isso Eu fui recentemente na Ilha Bela fazer aquele passeio com as baleias de Bart. Uhum. E eu consegui perceber essa presença na baleia também, por ser um ser tão gigantesco, tão grande que, tipo assim, é uma coisa de presença, né? Estou aqui. Tipo, um Sim. coração gigante. E o cavalo tem isso. Que Então, incrível. ficou O com Elo, vontade, né? Ficou com vontade. nossa, fiquei à vontade de experimentar e de vivenciar isso, né? É, Existe alguma experiência marcante que você possa compartilhar com nós dentro dessas classes de fundamento que ocorreu, que você viu assim um despertar para todo mundo que está nos assistindo assim, falar, sim, ah, eu quero ir, sabe? sim, sim. Bom, o tempo todo é o espelhamento, né? Então, assim, tem um caso que teve uma menina que participou que ela tinha muito medo de cavalo. E aí eu perguntei para ela, da onde que vinha esse medo, né? Ai, minha mãe, né? Porque ela não tinha contato com cavalo também. Minha mãe sempre falou que cavalo morde, cavalo isso, não sei o quê. E aí eu lembro de uma cena quando ela relaxou, e daí essa égua, que é a mais poderosa lá, é a maior, e a mula vieram e abraçaram ela. Tipo assim. E aí ela chorou, 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 e aquele medo foi embora. Ela percebeu que não era real, sabe? Muitas Sim, vezes o medo não é real, né? Quase nunca. nunca. E às vezes, tipo, assim, às vezes o medo ele vai vir como um alerta para você, de repente, tipo, sei lá, você vai pular, enfim, você tem que ter um medo aí para você ver o seu risco. Mas aquilo Hum, não era real, então eu percebi que ela, sabe, que ela foi acolhida, assim, e vários abraçado, casos, assim, que vários incrível. casos. Teve uma menina que ela teve muita resistência em chegar, teve muita dificuldade para chegar no curso. E aí, durante a sessão, durante os processos corporais que a gente faz no fundamento, a égua ficou 40 minutos em cima dela. Ela não saiu. E assim, ela liberou tanta coisa dessa menina, tanta coisa. E Imagino. tipo assim, ninguém levou ela, sabe? A própria ela foi lá e quis fazer o trabalho, ficou no plexo solar enquanto a dupla dela estava trabalhando no corpo, a égua também estava. E a menina chorou muito. Então, assim, tem muitos relatos, assim. Tem que falar com o pessoal que participou. Mas, assim, muitas coisas Ó, emocionantes. E as pessoas, o que sempre me fala assim, Elô, toda vez que eu quero me conectar com a presença, com a felicidade, com a calma, eu me conecto no momento que eu estava no fundamento. Olha só que legal, né? nossa, Então, isso traz é um aquela presente. lembrança e energia, né? É. Então, as pessoas, toda vez que eu falo, toda vez que você posta os vídeos da nossa classe, me dá uma alegria, porque eu, tipo assim, foi um dos momentos mais felizes. Teve uma outra, Alex, que ela chegou com a pressão altíssima, altíssima, assim. Ela falou assim: Ó, Elô, não sei se eu vou conseguir participar, porque eu fui no hospital, a minha pressão tá muito alta e, assim, pode me dar algum treco, né? Tipo, não sei. Uhum. Falei: olha, faça perguntas, né? Aqui vai ser um lugar super curativo e vamos ver o que vai acontecer.
E aí a gente geralmente mede a energia da pessoa quando chega, né? Com a radiestesia mesmo. Isso não é do Axis, né? Mas a dona lá do espaço, dona não, guardiã, ela não gosta que fala dona. A guardiã do espaço, ela trabalha medindo, sabe? Então ela mediu a frequência e essa menina chegou assim, quase 0 Hz. Tipo, não tinha. E com a pressão lá em cima. E ela saiu, tipo, no segundo dia a pressão já tinha parado, o nervosismo, e ela ficou super bem. E ela, toda vez que ela falou que se conecta com um momento de felicidade, ela remete à Aquele... experiência que ela teve com a gente no fundamento. E isso resumir em uma palavra, transformação. 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 Eu acho que aquele momento uau, né, de você... Porque, assim, lógico, eu faço vários fundamentos. Eu já fiz fundamento em casa, fiz fundamento, faço lá em Portugal, já fiz em hotel, vários lugares. Mas com os cavalos, na presença, é muito diferente, Alex. Não estou falando que não, que precisa dos cavalos para acontecer, tá? Porque, Sim, tipo assim, em Portugal eu vou fazer, vai ser num espaço normal e não deixa de ser grandioso. claro. Mas, Mas né, talvez com o cavalo tem um plus ali, né? tem. Energético, né? Eles ajudam, é uma Eles equipe. ajudam. É, com Contribui, certeza. né? Contribui com a gente. E o que os cavalos eles nos ensinam sobre liderança? Hum, liderança, muito bom. Bom, o cavalo em si, ele é um animal de luta ou fuga, né? Então, assim, ele é uma presa. Então, ele fica o tempo todo em alerta. Qualquer movimento, ele fica em alerta e ele consegue sempre ter um líder, né, nesse bando, sabe? Então, tem sempre um que fala o que tem que fazer, então os outros seguem. Eles impõem respeito, eles impõem autoridade, eles têm uma imponência, uma segurança. Então você vê durante todo o trabalho deles lá o quanto eles são líderes, ou do grupo, ou de quando eles estão presentes, sabe? Então eles ensinam muito sobre essa questão de liderar, né? De você inspirar, de você acompanhar. É muito legal o trabalho. E sobre a confiança? O que eles ensinam sobre confiança? Nossa, o cavalo para confiar em você, ele precisa que você esteja congruente, né? Lembra que eu falei da questão da coerência cardíaca e Sim, tal? sim. Então tem uma coisa assim, que se você mexer na orelha do cavalo, que é uma coisa muito sensível para ele, e ele deixar, é porque ele confia em você, né? Ah, que Porque incrível. tipo assim, até uma coisa do cavalo mesmo. E Uhum, quando ele está em confiança, ele permite que você chegue perto, que ele permite que você toque nele. Então, assim, se ele chegou até seu corpo, é porque ele está confiando em você. Porque ele é um espelhamento, né? Se você está uhum, com medo, ele não consegue fazer essa conexão. Então, é muito energético, sabe, Alex? É difícil definir em palavras, assim, porque uhum. a confiança que ele traz, assim, enquanto o ser dele é muito mágico. A presença, sabe? Sei. A presença Uau. do animal mesmo, Tô assim. ficando encantado, hein, Lu? Tô ficando encantado. É muito legal. Agora, vamos trazer com relação mais consciência sobre Active Consciousness mesmo, né? O que você poderia explicar para nós quando a gente fala que precisamos estar presente? Então, o que significa estar realmente presente? Sim. É assim, existe muitas distrações o tempo todo, né? Por isso que eu falei assim, que o cavalo, ele ensina você a estar presente, que se você não estiver presente, pode dar uma merda. Lembra que eu falei, você pode tomar um coice, você pode Sim, tomar uma sim. mordida. Então, todo mundo fica 100% presente lá, porque eu ensino todo mundo a ficar presente. E mesmo assim, a gente pode acontecer alguma coisa, certo? É um animal, né? Se Sim, for sim. desrespeitado. Então, na Uhum, nossa vida, a gente não está presente 100%, porque a gente se distrai o tempo todo. Seja com o nosso uhum. negócio, a gente arruma distração para a gente sair, seja com o nosso corpo, quando a gente se compromete a alguma coisa, a gente se distrai e sai. E as coisas vão acontecendo e a gente não percebe o quanto o universo está trazendo de informação daquilo. Entendi. Então, a gente fala assim, até na classe, eu gravo as classes, porque a gente está presente só 20% quando a gente está lá na classe. Quando a gente escuta, a gente vai conseguir, nossa, é verdade, a Elo falou isso. Olha, o Alex falou isso. Olha, aconteceu tal coisa. Porque a gente não consegue estar 100%, tem muita interferência, seja de celular, né? Seja de tudo que a gente tem em volta, muitas distrações. Então, eu acho que, por exemplo, você recebeu uma sessão de barras, se você conseguir receber, você fica presente, não fica? Tipo, Uhum. Fica traz muito. aquela
aquela paz, assim. Então, todas as ferramentas, elas são usadas para que você fique presente a cada momento da sua vida, a cada escolha que você for fazer. Ok, o Alex me convidou para esse podcast. O que isso vai criar? Vai criar para mim e para ele? Olha, sim, ficou leve. Gostei do convite, eu vou, entendeu? Então, Sim, a cada convite que chega, a cada coisa que acontece, a gente tem que estar presente fazendo perguntas. ótimo. E aproveitando aí agora que você já começou a falar sobre perguntas, qual contribuição que você poderia nos dar agora? Uma ferramenta, né, que você utiliza diariamente para expandir os seus negócios, ou até para você, ou para o corpo, que quem está nos assistindo poderia começar a fazer a partir de agora. Sim, uma ferramenta fácil, hein? Então, assim, se a gente começar a falar um pouquinho sobre as perguntas elas têm as possibilidades de criar o caos, né? Criar qualquer coisa que o seu cérebro ainda não está captando. Então, uma das primeiras perguntas que a gente aprende em qualquer curso de barras é o quê? Como pode melhorar? O que mais Uhum. é possível, né? O que isso vai criar? São perguntas abertas, e não é para a gente responder, é para a hora que a gente fizer a pergunta, vão ser criadas infinitas possibilidades daquilo chegar até você. Então, Exato. né, para quem está assistindo aqui, qualquer momento que acontecer, seja ele bom ou seja ele mal, como pode melhorar isso? Aconteceu Uhum. uma coisa legal, como pode melhorar? Aconteceu uma coisa que não é tão considerada tão legal, como pode melhorar também? Então você vai substituindo, ao invés de você ir para reclamação, que é reclamar, é clamar por mais, você começa a substituir as suas limitações e as suas definições por perguntas, né? Incrível. Então, Então, pessoal, essa é uma uma prática diária mesmo. Eu até tenho o meu box de perguntas. Deixa eu só ver se eu consigo tirar uma perguntinha para a gente aqui de vamos lá. Vamos lá, vamos ver aqui o que cai para vocês entenderem também o como a gente trabalha, né? Diariamente com as perguntas. Vamos ver. Que força é essa que eu não estou reconhecendo? Então, por exemplo, qualquer pergunta que vier, a gente não vai responder, eu tenho uma força tal e eu. Não, eu faço essa pergunta para mim, tá? Que força que eu não estou reconhecendo agora? Qual que é a minha Uhum. potência? Qual que é. E solta, sabe, Alex? Então, assim, o negócio de você soltar e perceber o que vai ser criado. É o convite do Alex para o podcast? É a classe da Elo? O que é, sabe? As coisas Sim. vão chegar até você, não é para você se preocupar com isso, mas é para você ir substituindo as suas limitações pelas perguntas. Acho que isso é Nossa, que mágico. Acho que é a contribuição. principal ferramenta que o Axis traz, assim. Exato. Que mágico, que mágico. Eu prometo que vai ser a última pergunta. O que você acredita, pela sua experiência, você convive, né, diariamente com muitos alunos no Brasil, fora do país, e o que você percebe, né, nessas pessoas, o que mais limita o ser humano hoje em dia? Quais são as limitações que você percebe que é mais comum? Sim, as mentirinhas que a gente conta para nós mesmos, né? Porque assim, a gente fala que escolhe, né? Eu escolho tal coisa, mas a gente tem um monte de ponto de vista se a gente realmente vai criar isso. A gente faz cálculo o tempo todo, né? Será Uhum, que eu vou fazer isso? Mas o que eu vou ganhar? A não ser se a gente simplesmente escolher. Quando a gente escolhe, o universo ele nos apoia. E as mágicas começam a acontecer a partir da sua escolha. Que é o uhum, quê? Pergunta, primeiro eu escolho, né? Eu escolhi, sei lá, seja um carro, escolhi um carro. Depois eu pergunto, o que se requer para esse carro chegar até mim? Depois vão vir as infinitas possibilidades. Daí vai vir, de repente, o seu amigo vai te oferecer um carro, sei lá, o seu pai, de repente, um financiamento, de repente você juntou um dinheiro, você consegue comprar. Vão vir possibilidades para você. Aí, desde que você, beleza, eu vou escolher essa. E aí ocorre a atualização. Então, é sempre nessa sequência as 4 fontes da criação, né? De tudo, que é escolha, pergunta, contribuição e atualização. Olha, que dica é essa, hein? Essa é Anotem também. aí, pessoal. Essa é de fundamento, hein? Essa é de fundamento. Olha Porque a gente só. fala mesmo no fundamento sobre as 4 fontes, né? De como a Que gente incrível. cria. Então, não basta você falar, eu quero, porque querer já é da falta, né? Se você fala que você quer, você já Tá não tem vibrando. aquilo. Exato. Então, a gente começa a substituir o querer por escolher. Tipo assim, eu escolho Uhum, isso. Eu uhum, tenho isso, sabe? Não tem uhum. falta.
Ah, eu queria, eu queria tanto, Alex, fazer o fundamento, queria. Já não vai ter, você já concluiu que não está disponível para Você já você. está concluindo, Já verdade, está Lu, concluindo. verdade. Então, para a gente encerrar, então, se você pudesse, você já fez muita contribuição, mas eu estou sempre fazendo essa última pergunta, tá? Se você pudesse deixar apenas uma pergunta para quem está nos assistindo este episódio aqui, qual seria essa pergunta? Isso é forte, hein? O que está disponível para você que nunca esteve antes? Eu acho que essa pergunta é muito grande, assim, muito grandiosa, sabe? Que foi uma pergunta que veio para mim, porque às vezes a gente não reconhece o que a gente já atualizou. A gente sempre fica no, eu quero isso, eu quero. Mas você já pode reconhecer que a sua vida já atualizou? Que talvez os seus pedidos que você fez lá atrás, eles já tenham atualizado, mas ainda a gente fica muito na vibração da falta. Então, assim, o que está disponível agora para você que nunca esteve antes? Se essa live chegou até você, é porque está disponível alguma coisa diferente para você. Exato. Né? Tem Então, alguma essa informação, tem alguma é uma contribuição aí. informação, porque muitas vezes as pessoas se conectam por axis, assim, de uma forma muito intuitiva, sabe? Então, assim, algum amigo vai falar, você vai ver uma live, você já fala, nossa, o que é isso aqui? Vou começar a pesquisar. Eu nem sabia, tem uma moça que vai vir fazer o fundamento comigo, que ela falou que ela conheceu porque a professora de marketing digital dela, ela viu que fez um curso comigo, ela começou a me seguir, começou a escutar todos os meus podcasts, tudo que eu fazia, e hoje ela vai vir para o curso, e ela teve muitas mudanças na vida dela, e eu nem sabia, eu fiquei sabendo hoje. Olha, Tipo assim, que ela tinha conhecido o Axis através de mim, entendeu? Olha só que bonito, né? bonito, né? Então, eu acho Contribuição que você que está sendo para essa pessoa, né? a gente nem sabe, porque a gente vai, vamos supor, o Alex está gravando aqui né, hoje, que a gente poderia estar fazendo outra coisa, certo? A gente está Sim, querendo contribuir com o mundo. E talvez, se exato. você está assistindo essa live, qual a contribuição que pode ser para você? O que está disponível hoje para você que nunca esteve antes? Acho que é isso. Acho que Gratidão, é isso. que lindo, que lindo. Ó, encerrou com chave de ouro, hein? Sim, Elô, muito obrigado. Pessoal, muito obrigado. Se esse episódio fez sentido para você, compartilhe com alguém, porque a consciência ela cresce quando ela é compartilhada. Assim como a Elô está compartilhando o conhecimento dela, vamos, né, se você compartilhar isso achou, com né, que mais pessoas. contribuiu, né, se inscreva no canal dele, né, ajuda, contribui, porque, né, se você está fazendo esse trabalho gratuitamente para que as pessoas possam acessar mais consciência, não é justo que a gente guarde esse conhecimento só para a gente, entendeu? Exato. Então, mais pessoas têm que acessar. Então, Sim. por favor. E, pessoal, eu vou deixar aqui embaixo, né, na descrição, o Instagram da Elô, os contatos Sim, dela, para que vocês escolham fazer essa classe incrível com os cavalos, que vai ser sim, muita contribuição para todos vocês. sim. Gratidão, Elô, pelo convite. Gratidão, muito obrigada e sucesso aí no seu podcast. Para você também. Um Como beijão. pode melhorar? Como pode melhorar? Tchau, tchau. Tchau, tchau.